mais uma vez, nós nos encontramos nessa tarde para mais uma live abençoada, onde Deus nos revelará a palavra dele, uma palavra poderosa para alegrar seu coração no dia de hoje. Glórias a Deus. Desde já eu peço que você prepare seu copo com água. Ao término desta oração, ao término desta pregação, nós vamos estar fazendo a oração com água consagrada. Que Deus abençoe sua vida, que a presença do Senhor venha estar na sua casa, no seu lar, no seu coração e faça morada eterna, hoje e sempre. Amém. E como sempre, amada, a gente sempre começa com uma palavra rema que eu separo para você, que é em Salmos, né? Sempre será um Salmos. E o Salmo de hoje é o Salmo 123. Se for possível, você acompanhar com a sua Bíblia, você abrir a sua Bíblia. Você pode estar abrindo no capítulo 23, no versículo 3, versos 3 e 4, que diz assim: Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz de farto e farto de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta de zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Esse salmo, ele é uma oração de um crente que se sente desprezado. Vou ler mais uma vez. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos farto de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta de zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Você sabe, amados, que a palavra do Senhor diz que no mundo vos teriam aflições, mas Ele seria conosco, né? E o justo, ele vive pela fé. Mas nesse salmo, ele traz pra gente um desabafo de um crente desprezado. O salmista que tem nesse versículo é que ele está farto de zombarias, de desprezo. Porque muitas são as vezes que quando a gente nos encontramos no fundo do poço ou no cenário contrário do que deveríamos estar vivendo em questão de prosperidade, de fartura, de vida abençoada na casa, no lar, da paz, harmonia na casa, na família. E vivemos muitas vezes o contrário de tudo isso. E nisso, né, como o salmista vem falando aqui, que ele está farto de tanto desprezo, de tanta soberba que ele recebe exteriormente de pessoas. Você sabe, irmãos, que pessoas são humanas, né? A piedade e a misericórdia do Senhor dura para sempre, para cada um de nós. Mas existe pessoas que são e se permite ser vasos e usados nas mãos do Senhor para abençoar a pessoa, para abençoar a sua, a minha vida. Essas pessoas que Deus usa, elas são vasos do Senhor. Elas, às vezes, você recebe aquela bênção, aquela doação, e você vê essa doação só exteriormente recebendo, às vezes até uma cesta básica, uma ajuda que você possa estar precisando naquele momento. Mas atrás disso, essas pessoas, elas são vasos colocada por Deus na tua vida, no teu caminho, porque primeiramente elas estão servindo a Deus. E a alegria do Senhor existe nela para servir a Deus e olhar as pessoas com compaixão, com piedade, porque isso é a obra de Deus. Todavia, também tem abençoados, né? Que elas não são usadas
por Deus, elas são usadas pelo inimigo. Elas zombam da sua fé. Ela espreita os seus caminhos para você acreditar que você não vai alcançar, que você não vai chegar. Fazem comentários, às vezes, entre famílias. Olha, fulano estava assim, me disseram que estava bem, mas vive por aí. Não tem nada, não tem ninguém. Porque os valores terrenos, externos, para essas pessoas valem muito mais do que você é com Deus interiormente. Então, acha que o seu valor está limitado a situações, né? A propriedades. Isso que não é ruim, mas para um caráter humano, isso não faz diferença. Tem muita gente rodeado de bens, mas conquistadas, às vezes não por esforço, né? E às vezes essas pessoas desprezam aonde está teu Deus, né? E o salmista fala que estava já cansado do desprezo, da soberba. E a alma dele já se encontrava cansada por conta disso. Muitas vezes nós nos encontramos diante de situações que a nossa alma se cansa. Mas digo, porém, que não é o fim. Eu quero que você agora abra a Bíblia no livro de Neemias. Neemias, capítulo 8. Eu vou marcar aqui o salmo, porque eu posso precisar voltar novamente para ler esse trecho. Então você pode até me lembrar nos comentários. E deixa aí seu comentário, o seu nome, seu pedido de oração. Compartilhe essa live. Deixe o seu amém, que é o seu like virtual, para que essa live seja alcançada por outras pessoas, por mais pessoas, que a semente, a boa palavra do Senhor Jesus venha a ser compartilhada e alcançada no meio virtual por outras pessoas que possam estar precisando ouvir essa palavra. Ela não está sozinha. Nós na fé, nós que estamos na fé, que servimos a Deus de coração com sinceridade, nós temos prazer em orar pela sua vida e ver a sua vida transformada. Porque a sua vida transformada é um testemunho que glorifica o nome de Deus aqui na terra. Pois bem, Neemias no capítulo 8, no versos 10, diz assim: Disse-lhe mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vou repetir mais uma vez. Disse-lhe mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Esse versículo aqui pequeno, eu sempre leio o versículo e resumo um pouquinho a passagem da Bíblia. Ele era escrivão, né? O Esdras era escrivão e Neemias era governador. Eles estavam reconstruindo o templo do Senhor. Ele estava restabelecendo o tabernáculo de Deus. E com ele, na praça, se ajuntou pessoas para ouvir o livro de Moisés, a lei de Moisés, lido por Esdras e Neemias, e os levitas lá na época. Então, em meio à luta, a meio cansaço, existia o quê? Aqueles que estavam avivados na fé para fazer a festa do tabernáculo. E existia aqueles que estavam na labuta, mas estavam entristecidos porque eles não tinham a porção
diária para o seu sustento, para se manter. Então, vendo toda aquela luta, aquela labuta trabalhar, que Deus dá direção aos seus servos, Deus dá visão, Deus mostra pessoas no seu caminho para fazer a diferença. E Esas reúne todo aquele povo que estavam fazendo tudo aquele serviço para Deus, porém necessitados, porém com dificuldades. E outros que menos necessidade tinha, eles pediam, fazei poções e comeis e enviais para aqueles que não têm poções preparadas para a festa do que onde Deus estava se alegrando naquela luta, naquele trabalho, que seria futuramente a festa do tabernáculo. Então diz, Deus, através de Esdras, Deus manda o recado, né? Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, o que eu trago para ti, amados, no dia de hoje? Tu estás em labuta, tu estás em peleja, tu estás no deserto. Deserto que é uma passagem, não é permanente. E às vezes no deserto, às vezes você acha que você já viu até uma imagem que a gente sempre vê na internet, que num deserto tem uma florzinha, né? É porque o seu caminho já vai começar a florescer. E essa flor que aparece, que floresce no deserto, são pessoas. São pessoas que Deus coloca no teu caminho, no meu caminho, que contribui o alinhamento do processo que você está vivenciando, que contribui com o alinhamento da promessa de Deus que irá cumprir na tua vida. Você não está sozinho. Nós somos da fé. E mesmo estando na fé, nós passamos por lutas, por labuta, a qual achamos que Deus nos esqueceu, a qual às vezes nos colocamos numa situação que os que estão muitas vezes em condições melhor te despreza, te desonra dizendo, mas é crente, mas vai à igreja, mas nada tem, nada possui. E existe aqueles que estão no caminho, não estou julgando. Cada escolha é particularmente seu e cada crescimento espiritual também é uma unidade particular sua com Deus. Mas sim, existem pessoas que estão prosperando no pecado, prosperando no vício, prosperando, se satisfazendo nos prazeres da carne, se desrespeitando outros e a si mesmo, porque quando a Bíblia fala, né, que o pecado ele violenta a nossa alma. Então, são pessoas que não têm visão, não têm a direção de Deus. Porém, essas pessoas, como ela não tem a direção e a visão de Deus, com certeza ela será usada, ela muitas vezes são usadas para o inimigo, para te afligir, para que você se curva a sua cabeça e se sinta humilhado, rejeitado e desprezado. Para que duvides que o teu caminhar, tu não terás resposta, tu não terás vitória. Sendo que todo o processo que você segue em Cristo Jesus, crendo na palavra, tem resposta. E haverá o dia, chegará o dia, pode ser hoje, que o nosso Deus é o Deus do já, é o Deus da agora. Ele pode abrir a porta nesse exato momento, ele pode te responder nesse exato momento. Você pode receber uma mensagem da espera de um emprego nesse exato momento. Tudo pode acontecer agora, porque nós temos o nosso Deus do já, que nos acolhe no nosso desespero e na nossa pouca força. Mas o Senhor diz que não se entristeçais, que a alegria do Senhor é a nossa força. E eu vou te dizer mais sobre a alegria do Senhor. Ela não é passageira, ela é permanente. Ela fica no seu interior, a alegria de Deus. Muitas vezes a pessoa existe
É o nível de espiritualidade que você alcança. E quando alguém fizer um comentário para você, como este que eu vou lhe explicar, você vai estar entendendo que o seu nível já aumentou com Deus, sua espiritualidade. De repente você está passando no maior deserto da sua vida, a maior escassez que você possa estar vivendo na sua vida. Mas as pessoas olham para você e às vezes até vê a sua dificuldade e diz assim: poxa, com tão pouco, mas tão feliz, por menos do que eu, mas tão em paz. Porque a alegria do Senhor, irmãos, ela não pode ser movida à circunstância. O teu estado atual não será o teu estado final, se você se propor em se apegar na palavra. Se você se dispor em buscar a presença de Deus. Porque a presença de Deus é a alegria dele na nossa vida. É um regozijo que ninguém se explica, só se vive. Você pode cantar no meio de dor, você pode louvar no meio da escassez. Não porque você vai fazer isso, porque é costume, é um ritual. Ah, eu vou adorar a Deus para que as portas sejam fechadas. Não, é porque a alegria do Senhor já está dentro de você e ela não é movida a circunstâncias, nem momentos. Porque com Deus, todos os dias nós somos renovados. Todas as manhãs nós somos renovados. Quando nós temos o hábito de conversar com Jesus, todos os dias Deus nos dá a direção. Ele fala com você e muitas vezes te confirma em uma pregação, na igreja ou no virtual, ou com um vaso que para conversar com você. Ele já confirma e você já sabe. Mas Deus só confirma que é com você. Porque não é por meio de circunstâncias nem situações contrárias que a alegria do Senhor vai permanecer na sua vida. Ela vai permanecer no momento que você não dá mais ouvido o que o inimigo quer que você ouça, para que não entristeçais. Você tem que pedir a Deus, para Deus blindar seu coração, blindar a sua mente, seus pensamentos, seus sentimentos, porque sempre haverá pessoas que vai somar e pessoas que vão diminuir. E muitas vezes, aquelas que você gostaria que de que não viesse dela uma decepção, que não viesse dela um comentário negativo. E quando acontece isso, você se frustra, porque são pessoas. Muitas vezes você espera atitude ou a falta de atitude que poderia ter feito ou não fez. Elas te entristecem. Elas são pessoas. São pessoas que podem dilacerar seu coração, pessoas que podem quebrar seu coração. E você dizer: nossa, eu não queria que tivesse feito isso, nossa, eu não queria que tivesse acontecido isso. Mas aconteceu e foi permissão de Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente se frustra com pessoas, nós nos caminhamos a Deus para pedir a justiça do Senhor. E nós sabemos que em Deus, não porque você tem um coração vingativo, não porque você, eu quero, não. É porque nós buscamos em Deus algo que poderíamos ter achado em pessoas e Deus não permitiu. Porque somente em Deus nós encontramos a alegria. E nele não há frustração. No Senhor não há a dúvida, o medo. No Senhor existe a certeza, porque Deus não é homem que imita, nem filho do homem. Nada que Deus começa fica incompleto. O homem falha com você, as pessoas falham com você, as promessas são quebradas, alianças, as considerações, as ingratidões são praticadas constantemente, diariamente. Mas o seu coração não deve se entristecer nisso. O seu coração não deve se entristecer por ver alguém avançando ou crescendo
ou do lado de lá, vivendo tudo o que você gostaria de estar vivendo, mas não foi permitido, porque Deus não vai dar para você nada que seja somente passageiro. Deus não vai dar nada para você de qualquer jeito, porque Ele sabe e conhece o teu coração. Ele sabe do que você precisa e necessita nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Então, o que eu te digo no dia de hoje é isso, irmão. Você focar na tua vida espiritual, porque tudo resume nisso, você e Deus. No final, tudo resume isso, você e Deus. Você e Deus nas suas falhas, você e Deus na sua fraqueza, você e Deus na sua pouca força. Você e Deus, diante de tudo isso, da sua pouca força, do seu pecado, a sua decisão de eu vou me levantar, eu vou me restabelecer novamente na presença de Deus, eu vou buscar o reino de Deus. Tudo se resume a você decidir o que você vai seguir, o que você quer para a tua vida. Se é Deus ou se você viver no vitimismo esperando criando expectativa em pessoas que podem falhar, porque falha. Você gostaria de receber, às vezes, uma compreensão, uma ajuda financeira, ou seja qual for, um pedido de perdão que nunca chega e talvez não chegará, porque vem de pessoas. Mas quando você busca em Deus, Deus coloca na tua vida pessoas certas, com atitudes certas. Às vezes você pode, eu digo porque eu já vivenciei, sei que muitas pessoas já vivenciou. Já vivenciou o fato de você ter pessoas desconhecidas na tua vida que fez muito mais do que a tua própria família. A tua família carnal, terrena, que eu estou falando. E assim também, como deve e tem, porque como nós somos humanos, dentro também de instituições, a gente também já se decepcionou. Isso é um fato, não vai mudar, porque nós estamos no meio de pessoas e onde há pessoas existe sim a decepção, né? A desilusão, a falta de confiança que se perde. A falta de confiança às vezes é dentro da família, é com o parceiro, é no familiar, é com a sua vida conjugal. E a gente tem que se despertar nisso. Nós todos os dias temos que se despertar nisso, né? Saber quem nós colocamos na nossa vida e quem nós ouvimos e o que alimentamos de atitudes de quem vem sobre nossa vida, né? As que tem que permanecer, as que te edifica, te soma, te evolui a tua vida espiritual, te leva para perto de Deus, né? E existe aquelas que estão num processo mais lento. Ela já falhou com você, errou com você, mas ela está com um processo mais lento e você deve entregar na mão do Senhor, que seja feita a vontade dele. E existe aquelas pessoas que são realmente usadas pelo inimigo para te desanimar, para te diminuir. E você tem que brindar o seu coração, sua mente, nos seus relacionamentos profissionais, nos seus relacionamentos pessoais, na igreja, nos seus relacionamentos sentimental também. Porque a gente tem que entender que o que vem de Deus traz paz. E geralmente, quando não está alinhado com as coisas de Deus, com os planos de Deus, Ele não te entrega de qualquer jeito para você viver um distúrbio mental, um cansaço, uma exaustão, por não estar vivendo aquilo que Deus quer que você viva. E às vezes isso não acontece porque você não espera, não confia, não renuncia. Ou já renunciou várias vezes, mas tomou de volta aquilo que você queria que Deus
cuidasse para você e acabou fazendo de novo com as próprias mãos. Eu te digo, irmãos, eu te digo, irmãos, nesse momento, que você tem que ficar atento no que Deus diz para você. Na Bíblia fala que tem tempo para tudo. E há tempo que você ora, há dias que você chora, há tempo que você clama. E às vezes, quando você está num processo, num caminho, quanto mais você ora, mais você sente a pressão e mais distante parece que a bênção está de você. E você mesmo não entende por que não é atendida. Irmã, eu te digo com certeza, porque essa certeza Deus coloca no meu coração. E eu, particularmente, por decisão mesmo, de consciência e razão, eu digo, de qualquer jeito, eu não quero não. De qualquer maneira, não quero não. Se não tiver o trabalhar do Senhor para longe de mim. Se está longe, mais longe ainda, por favor. Porque nós temos que nos alinhar com o que Deus quer na nossa vida nessa terra, para que nós venhamos somar para o reino de Deus. E nunca, jamais, os que estão em Cristo vai fazer união com os que estão em trevas. Não, jamais. Os que é santo, que se santifique mais. Não é que você seja melhor do que ninguém, nem eu também. Mas é que você, sabendo que é pecador, ser humano, você está nos pés do Senhor Jesus constantemente para ser brindado, para ser cuidado pelo Senhor, para ser aquela florzinha regada pelo Espírito Santo, pela presença dele todos os santos dias. O mesmo tem que estar o mesmo tem que acontecer. Quem quer estar do seu lado tem que estar na mesma fé. No trabalho, em casa, na família, no seu relacionamento, no que você acredita e espera no melhor de alguém. Deus tem que estar no melhor de você e no melhor das outras pessoas também, das suas companhias. Então você tem que ter essa maturidade de saber que pessoas erram com você, erra sim, e às vezes erra feio. Mas você pode seguir em frente, segurada na mão de Deus, sabendo que para Deus, em Deus tem o melhor. Deus tem para nós coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus tem planejado para mim e para ti. Eu não sei. Hoje eu estou aqui, eu não sei do meu amanhã, mas o meu amanhã pertence a Deus. E o meu amanhã está na mão dele. O meu querer e o meu desejar. Os desejos do meu coração. E que não seja feito pela minha vontade, mas seja trabalhado e moldado pelo Senhor. Porque no momento certo vai acontecer exatamente como Deus quer que aconteça, com perfeição, melhor ainda do que eu esperava. E de repente você está nessa situação, esperando essa mudança, esperando essa prosperidade, esperando essa vida sentimental abençoada, esperando, mas às vezes não está esperando em Deus, está esperando nas atitudes, na mudança, na transformação. E Deus pode mudar, pode transformar, sim, mas não foque na pessoa, foque em você mudar, em você se estruturar, em você ter a maturidade com Deus. Porque quando nós temos a maturidade com Deus, não fica mágoa, não fica tristeza, fica o que é de ser, da vontade de Deus será. E você não vai olhar como afronta o desprezo, ou a falta de respeito, ou a falta de estender a mão, ou a falta da atitude, ou a atitude contrária, que foi feita em relação a você quando você precisou, quando você necessitou. Porque até então, quando você busca em Deus, aquela alegria do Senhor já vive em você. E você sabe simplesmente, amém, graças a Deus. Sigo em frente.
Mas acontece de estarmos assim como está escrito aqui na palavra, né? Do crente desprezado. Mas o nosso Deus não nos desampara. O nosso Deus, ele não nos despreza. A presença de Deus nos sustenta todos os dias. A presença de Deus nos fortalece interiormente e nos faz sermos felizes, sem precisar de circunstância. E quando você estiver na circunstância de deserto, quando você estiver numa circunstância de escassez, no teu deserto, Deus vai colocar vaso. E esses vasos, eles não vão estar fazendo nada para ti, para se gabarem, para dizer que faz. Não. Ele vai ter prazer em te ajudar pelo simples fato que o ajudar o próximo é estar servindo a Deus. Se eu sirvo a Deus, eu tenho que olhar para o meu próximo. Se eu sirvo a Deus, eu tenho e posso ajudar o meu próximo com um pouco que eu tenho. Agora me recordei de uma história que foi televisionado essa situação. Uma pessoa passou pedindo ajuda, né? Alimento para se alimentar naquele seu dia, porque lhe faltava o pão. E a pessoa que pediu ajuda, quem tinha, estava na mesma situação. E o que tinha, dividiu, o pouco que tinha, dividiu, né, para aquela pessoa que também estava naquela situação de escassez. E ela foi visionada isso nessa situação que veio de uma criança que repartiu seu pão com aquela criança que pedia um pedaço de pão para comer, se alimentar. E quando aquilo foi visto, logo vê a abundância, né? Não só na vida dele, mas na vida daquele pedinte naquela hora. Se isso não é mão de Deus, irmãos, eu não sei o que é servir a Deus se você não olhar para o seu próximo. Eu não sei o que é adorar a Deus e não vê em você uma atitude cristã para com quem precisa, seja na palavra, seja um abraço, seja no que possível for para você fazer. E às vezes, não todas as vezes que, né, acontece uma situação dessa, Deus prepara a pessoa, permite pessoas a vivenciar experiências de ajudar e de ser ajudada também, porque ambas são uma experiências. Quando você está numa situação de escassez, não deixa de ser uma experiência que você tem que buscar em Deus, de provar do Senhor, que é o Deus do dono do ouro e da prata, que pode mudar a sua situação. E Ele pode usar outras pessoas que também terão experiências que, enquanto Ele dá, Ele receberá em porção dobrada. Deus não vai deixar faltar. E o que, enquanto recebe em sua necessidade, Deus está alinhando o seu caminho, o meu caminho, para que eu possa vivenciar a promessa de Deus, você vivenciar a porta aberta, a união, a harmonia na sua casa, no seu lar. Tudo se resume como você vê toda a sua situação em Cristo Jesus. Tudo se resume o que você vai fazer diante da circunstância. Não abaixe a cabeça. Não se vitimize. Você não é um coitadinho. Você será o testemunho vivo do poder de Deus nessa terra. Você será exemplo da alegria do Senhor no momento de escassez. Agora tem aquela canção que Deus te vai nos dizer agora. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida. E todos vão olhar, né? Meu Deus, como Ele fez para chegar lá. É mais ou menos assim, eu não sou muito boa do ritmo. Eu vou fazer o impossível acontecer na tua vida. E muitos vão olhar e vão dizer, meu Deus, como é que o que Ele fez para chegar lá. Glória a Deus.
Ah, nós vamos chegar lá. E muitos que recolheram no momento, eles vão se perguntar o que foi que ela fez. Vão dizer que foi sorte, mas não foi sorte. Foi lutas, foram momentos, orações constantes, momentos de busca, momentos de louvores, orações que a gente faz em silêncio, que só Deus escuta, dores guardadas na alma, que só Deus entende, mas enquanto você coloca nas mãos do Senhor, Deus está trabalhando. Às vezes você se sente injustiçado por alguma situação que você pediu a Deus para Deus tomar dores e ainda não viu. Você vai viver um mistério de Deus na tua vida, o impossível. Deus te diz no dia de hoje, Deus me diz no dia de hoje, que não há nada oculto nessa terra que não seja revelado por Deus, que não seja moldado, trabalhado e tratado. E quando vieres esses dias em que você passa por situações e você diz que não está vendo Deus, né, naquele momento, então vou te dizer, irmão, busca no Senhor. Não guarda no teu coração mágoa, limpa teu coração. Os limpos de coração verão a Deus, está escrito na Bíblia. E veio aqui uma palavra do Senhor em Isaías, eu estou procurando aqui. Eu não sou muito boa de ficar decorando referências, mas ela é muito conhecida. Se eu não achar aqui e eu me lembrar do versículo da palavra, você vai testificar que não é palavras minhas, né? Mas sim as do Senhor Jesus. Mas eu acredito que é em Isaías 40. Sim, 40. 40, versos 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deus dá força ao cansado. É uma promessa, né? Muito forte essa palavra. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E a tua força vem de Deus, a tua esperança, o teu socorro vem de Deus. A alegria do Senhor tem que ser permanentemente na tua vida e constantemente no teu coração. Não dependa da circunstância. Não dependa da espera do milagre. Você é o próprio milagre. Quando eu digo que você é o próprio milagre, é porque você já está vivendo a fé. Você não precisa ver para crer. Você crê e depois você vê. Então já vive em si com essa alegria de que já recebeu, que já aconteceu. Mesmo que você pense que não vai acontecer, que não é exatamente do seu jeito, mas será bem trabalhado por Jesus e bem cuidado. Afinal, nós somos a menina dos olhos do Senhor. Deus do alto nos contempla, ele se inclina para fazer a sua justiça sobre a nossa vida. E dá ordem aos anjos, faz o céu se movimentar. A resposta demorada é um trabalhar caprichado de Deus. Então não se turbe seu coração quando você ouve muitos nãos, quando você ouve zombarias, críticas. Não se turbe, mas se foque em buscar o Senhor todo santo dia, porque eu sei, eu tenho certeza que quando você se dispõe a isso no teu deserto, quando tu clamares a Deus, levantar os teus olhos, erguer tuas mãos para o céu e pedir, meu Deus, eu dependo de ti, tem misericórdia, a ação do Senhor vai estar acontecendo. O nosso movimento de fé antecipa muita coisa, adianta muita coisa. O céu se movimenta todos os dias ao seu favor
E enquanto mais essa maturidade você alcançar, esse nível de intimidade você ter, você está se estruturando para receber do Senhor o que é cabível no dia do Senhor, Ele entregar nas tuas mãos. Pode acontecer agora, em dias comuns, no esperado ou no inesperado, no esquecido. Às vezes a gente estamos num processo que a gente passamos dentro desse processo e temos uma pressão espiritual tão grande e às vezes não, quando você decide, eu vou entregar na mão do Senhor e vou viver minha vida para Cristo e seja feita a vontade de Deus, não é que você esteja abandonando aquele propósito, aquele processo, mas é porque você já descansou no Senhor e já não sabe mais como será feito, só sabe que será feito, que está sendo feito. E quando menos esperar, inesperadamente, quando você não estiver mais preocupada, esperando, aconteceu. Às vezes você faz entender, vixe, eu acho que essa promessa já caiu no esquecimento. Não, não caiu no esquecimento. Não caiu no esquecimento de Deus e muito menos do seu coração, não saiu. Só que você evoluiu. Você não se abate mais pelo fato de não ter acontecido, pelo fato de você saber que aquilo, você quando pensa até entristece, mas você não permite mais entristecer. Porque Deus diz, não se entristeçais. Então, eu te digo uma coisa, quando Deus te diz, não se entristeçais, não se entristeça mais nisso. Foque naquilo que alegra a tua alma. Foca na presença de Deus. Quando Deus disser, se silencie, espera no Senhor em silêncio. Quando Ele diz, não temas, eu estou na frente, essa peleja já é minha, não precisa tu falar nada, não precisa dizer nada. O agir do Senhor já está lá, está trabalhando. Enquanto você adora, Deus está trabalhando. Porque você está em movimento exercendo a sua fé. Você está adorando. Às vezes, quando você já está ficando no nível de espiritualidade que Deus deseja, que é de adorador, você nem ousa mais duvidar. Sabe? Quando vem aquela pressão que diz, não vai acontecer, imagine. Você nem ousa mais duvidar. Porque não é do teu jeito, é do jeito de Deus e está tudo certo, porque você sabe que o Deus que nós cremos e vivemos, Ele vai fazer o melhor, Ele vai fazer o impossível, Ele vai fazer coisas que você nem imagina, que olhos não viram, nem ouvidos ouviram. Porque você confiou, porque você decidiu renunciar e colocar Deus acima de tudo. Não se entristeça, vaso, pelo que você ainda não tem e pelas labutas que você vivencia todos os dias e que se sente envergonhado, humilhado. Não abaixe a cabeça. Quem quer te ver de cabeça para baixo é o inimigo. Não dependa da circunstância para adorar a Deus. Hoje você pode, no dia de hoje você pode estar indo para sua congregação e você diz assim, hoje eu vou me arrastando. Eu estou com tanta pouca força. Você pode estar dizendo assim, tanto que eu oro, mas nada acontece. Eu te digo, vai com a pouca força mesmo. E quando chega lá, se esvazia das preocupações e adore ao Senhor. Porque enquanto Ele adora, enquanto você adora do lado de cá, Deus trabalha no lado de lá. No coração, nos caminhos, nas portas se abrindo. Você crê nisso? Eu creio, quero que você creia também, para nós vivenciarmos umas experiências e termos vários, não só um, vários testemunhos para darmos, para termos, para glorificar Deus na terra. Porque o nosso testemunho, sim, gera sim, um convite em silêncio para aqueles que estão vivenciando e não sabem por onde começar, não sabem
começar a cuidar da sua vida espiritual, só estão correndo às pressas para resolver, pagar dívida, para resolver problemas com família, problemas no casamento. Estão correndo. E quando nós buscamos Deus, a gente sabe que o Senhor põe tudo no lugar. Levante a sua água para o céu que você se preparou. A gente vai estar finalizando essa live com uma oração. E eu creio que Deus, Ele te abençoará teus caminhos no dia de hoje. Deixa o teu nome, teu pedido de oração nos comentários. Mesmo que você não esteja assistindo agora a live ao vivo, mas vai assistir. Sei que tem amados irmãos da fé que assistem depois. Deixa o teu comentário, compartilha. Vamos semear a palavra do Senhor, aquilo que testifica. Essa passagem Deus me deu hoje, Ele me revelou hoje. Então, eu creio que vem de Deus, e o que vem de Deus testifica com o próximo que precisa ouvir. Então, vamos orar agora. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te apresento, meu Deus, esse copo com água. Essa água que venha ser fonte de águas vivas para teus servos, teus amados, para os separados do Senhor, meu Deus, que precisam de hoje alimentar da tua palavra, Senhor. Essa pessoa que se encontra sedenta de justiça, sedenta, meu Pai, para te ver, te conhecer, Senhor. Mas a chave, meu Pai, de tudo isso, meu Pai, está no teu nome, está no adorar, em colocar o Senhor em primeiro lugar, na frente de tudo, meu Deus. E eu peço, Senhor Jesus, esse mesmo pedido que eu faço a mim todos os dias. Não deixa meus pés se vacilarem, meu Pai, e eu agir conforme as minhas emoções, ou conforme, meu Pai, a minha pouca força e a força do meu braço, mas conforme a tua vontade. Porque eu sei que a tua vontade, ela é perfeita e agradável. Gera testemunho. O reino do Senhor cresce. E a tua presença, meu Deus, seja validada todo dia no coração dessa pessoa que vai beber desta água. Fazendo de ti o primeiro, o único, o que nunca falha, o que nunca mente, que cumpre promessas, meu Pai. Nós cremos, eu creio nesse Deus, eu creio nas respostas de orações que virão, eu creio que as lágrimas, meu Pai, dessas pessoas, o Senhor todas elas enxugará, porque a alegria do Senhor vai habitar neste coração a partir de hoje e sempre, para a glória do teu santo nome. Amém. Beba desse copo com água, receba do Senhor a alegria no coração e vivencie isso todo santo dia. Você pode fazer da sua vida uma vida cheia de alegria, sem olhar para a circunstância. Ore ao Senhor, dia e noite, noite e dia, pela madrugada. Ele não vai deixar de te ouvir. Abençoada, beba dessa água. Se tiver alguém com você assistindo essa live ou na sua casa, compartilha com ela, mistura essa água com a água que todos bebem na geladeira, vai abençoar todos. Creiam nisso, em nome de Jesus. Eu termino essa live de hoje. Te digo que te amo em Cristo Jesus. Eu não te conheço, nunca nem te vi. Mas através dessa palavra, Deus está confirmando que Ele te vê. E eu te amo em Cristo Jesus, porque sei que Deus me usa para falar com você. Amém? Que Deus abençoe tua vida e até amanhã.